Como é que os FIIs podem perder dinheiro? Quando eu estou falando de perder dinheiro agora, eu estou falando o fundo imobiliário. Então, o gestor trabalhando no portfólio, como que ele perderia dinheiro do investidor? Eu não estou falando de você, como investidor, ir lá na bolsa, comprar umas cotas, a cota desvalorizar e você vender no prejuízo. Isso é você perdendo seu próprio dinheiro. O ponto que eu quero entrar aqui é como que o gestor, ele consegue, na verdade não seria necessariamente o gestor, mas pode ser o gestor também, como que o fundo imobiliário ele pode perder dinheiro, seja perder patrimonialmente, seja queimar dinheiro de ter mais despesas. E o primeiro e talvez o mais relevante de todos eles, ou mais comum, talvez o mais recorrente, é quando a gente fala de vacância. Para muitos, vacância é simplesmente um espaço vazio em um imóvel que não tem ninguém lá gerando aluguel. Mas ele vai um pouquinho mais além do que isso. Uma vacância não é meramente um espaço vazio que não gera receita. Uma vacância é de fato um espaço vazio, de fato não gera receita, porém, o terceiro elemento super importante é que uma vacância gera custo. Então, quando tem um inquilino lá, todas as despesas daquele imóvel, daquele espaço, são do inquilino. Então, quando não tem um inquilino, o espaço está vazio, além de não gerar receita, gera despesa. Então, o fundo tem que pagar essas contas enquanto não aluga para uma outra pessoa. E se, por exemplo, um fundo passar muito tempo sem alugar esse espaço, ele vai gastando e gastando e gastando e gastando e gastando até algum dia ele conseguir resolver essa vacância. Se a gente fizer uma comparação assim dos fundos que a gente tem hoje, do cenário que a gente tem hoje, hoje é menos impactante uma vacância porque a gente tem fundos imobiliários muito diversificados, com vários imóveis, vários inquilinos, e quando sai um, dois, três inquilinos, o impacto não é tão grande porque são pequenas porcentagens do portfólio como um todo. Agora, se a gente for para o lado um pouco mais extremo, que é a geração passada de fundos imobiliários que não refletem mais o molde de hoje, a gente estaria falando de fundos mais passivos, monoativos, muitas vezes mono-inquilinos. E eu vou dar um exemplo recente aí que também saiu bastante notícia e algumas pessoas viram por aí. O XPCM, por exemplo. Ele é um fundo que tem um único imóvel, ele tinha um único inquilino, e nesse único imóvel, nesse único inquilino, o inquilino falou: olha, eu vou sair, não quero mais ficar aqui. E saiu. O que acontece? O imóvel ficou vazio, gerou uma vacância. Junto com essa vacância não tem receita, mas tem os custos do imóvel. Eu podia até, deixa eu ver se eu pego aqui, acho que eu devia ter pegado antes, é que eu pensei só agora aqui, mas basicamente você tem ali um espaço vazio, você não tem mais nenhum inquilino, você só tinha um imóvel, só tinha um inquilino, agora você não tem um inquilino, só tem um imóvel e o fundo precisa arcar com os custos desse imóvel. E daí, aqui, deixa eu pegar aqui. Peguei. Deixa eu colocar na tela para vocês verem, só para vocês enxergarem um pouco mais visualmente o que eu estava falando. Quando você tem uma vacância muito grande, no caso do XPCM, foi uma vacância de 100%, até muito tempo, né? Agora, recentemente, ele conseguiu fazer uma locação de, se não me engano, 15%, alguma coisa assim. Então, ele conseguiu reduzir um pouco esses custos. Se vocês olharem esse gráfico aqui, vamos ignorar os picos, porque esses picos aqui, eles são o momento que ele recebeu a multa de rescisão, tá? Então, ignorando isso daqui, olha como é que era no mês a mês o resultado do fundo. Em setembro de 2021, menos 18 centavos. Outubro, menos 12, menos 24, menos 16, tá aqui embaixo, ó, menos 0,9, menos 19. O que isso quer dizer? O fundo estava com o imóvel vazio e ele estava gerando apenas despesas e praticamente nenhuma receita. E daí ele ficava sempre no negativo. Isso é o que acontece quando você tem uma vacância. Você tem custos. Quando a gente fala de um fundo mais no molde antigo, de gestão passiva, monoativo, monoinquilino, esse é o tamanho do impacto da vacância. Quando a gente fala dos fundos mais atuais hoje, que a gente tem fundos bilionários, com dezenas de imóveis, até talvez centenas de inquilinos, quando sai um inquilino, dois, muitas vezes isso não faz a menor diferença, porque é tão pequena a participação desse inquilino na receita do fundo que não impacta nada. Agora, quando a gente fala de um fundo mais antigo como esse, tem um impacto enorme. Então, quando você vê vacância, é bom você pensar nisso. Quando a gente fala num fundo hoje grande, ele precisa ter uma vacância bem grande para poder acabar tendo um impacto grande também na receita. Então, esse é um ponto, tá? Essa parte da vacância e os custos do imóvel. Então, imóvel tem custo, se tem inquilino, o custo está com o inquilino, se não tem inquilino, o custo vai para o fundo. E
Daqui a pouco eu entro num ponto de o que isso pode causar de impacto, quais são as formas de contornar essa situação. Qual que é o outro ponto principal? E eu deixei os dois em negrito aqui, porque esses são os dois mais recorrentes, assim, é o que você mais vai ver por aí, que é uma alavancagem, dívida e obrigação. São três palavras que podem ser usadas como sinônimos, então coloquei as três aqui para vocês ficarem por dentro dos termos, mas dívidas, essencialmente. Então, quando você tem um fundo imobiliário que ele é alavancado, quer dizer que ele tem algumas dívidas, ele tem algumas obrigações para pagar num futuro próximo ou um futuro longo, vai depender aí da dívida. Mas basicamente os fundos imobiliários eles podem adquirir imóveis a prazo, ou seja, parcelado, e depois vai ter que pagar as parcelas futuras, obviamente. Eles também podem usar os CRIs, que são aqueles certificados de recebíveis imobiliários, que são dívidas imobiliárias. Então, essencialmente, só para ficar fácil aqui no nosso exemplo, é como se ele estivesse pegando um empréstimo e depois ele tem que pagar as parcelas do empréstimo. Quando ele faz isso, ele tem uma programação, ele já imagina como é que ele vai resolver o pagamento de tudo isso, mas às vezes o mercado muda, às vezes o mercado faz uma curva para a esquerda quando ele estava pensando para ir para a direita, e daí as coisas não vão exatamente como estavam sendo planejadas, e talvez o gestor não tenha dinheiro ali suficiente para pagar essas parcelas. Então, um fundo alavancado, um fundo endividado, ele pode acabar perdendo dinheiro por conta disso. Então, um caso comum que a gente está vendo agora são fundos que tomaram dívida atreladas ao CDI, atreladas à Selic praticamente, e a Selic foi subindo para quase 14%. Consequentemente, a dívida ali do fundo vai aumentando também. Isso vai tornando o pagamento dessas dívidas mais difícil. Então, isso pode fazer o fundo perder dinheiro. Ele pode chegar num momento que ele não consegue pagar aquela dívida, ou aquela dívida pode ficar tão mais cara que ele vai ter que pagar muito mais do que ele planejava inicialmente por conta desse aumento. Não vou entrar aqui em como ele contorna isso, porque é o próximo slide, mas fica com isso na cabeça. Então, a alavancagem é uma forma de o fundo conseguir recursos, né, através dessas dívidas, desses empréstimos, ou também de fazer um pagamento a prazo, aí comprar um imóvel a prazo e depois ir pagando. Então, esse é um ponto bastante importante que o gestor precisa estar muito bem alinhado e organizado para como ele vai fazer o pagamento dessas parcelas futuras para não ter nenhum descasamento ou algum problema de fluxo. Esse é bem importante, tá? Então, quando você vê fundos imobiliários alavancados, você quer olhar para ver como essa alavancagem foi feita e qual que está aí qual que está sendo a facilidade, como está o caixa, a estrutura financeira do fundo para ele ir pagando isso futuramente. Tem fundos que têm dinheiro em caixa, então ele pode ter a dívida, mas ele tem caixa também, então tá tranquilo. Tem fundos que têm a dívida, não tem caixa e pode estar numa situação muito mais apertada. Então você precisa olhar isso. Inclusive, eu posso até depois fazer uma aula aqui específica sobre alavancagem. Bom, vamos lá. Agora são dois pontos relativamente menores, mas um deles aqui é menos recorrente, por isso que eu não coloquei em negrito aqui, né? A gente tem uma desvalorização patrimonial e eu coloquei mais vendas com prejuízo. Então, quando você investe num fundo imobiliário, os imóveis ali dentro, eles têm um valor. Tem um valor de avaliação, tem um valor pelo qual ele foi adquirido, tem um valor. Eventualmente, esse valor pode subir se for um bom imóvel, se for bem localizado, se ele for atualizado, tiver reformas, melhorias, ele pode valorizar. Da mesma forma que se ele for um imóvel ruim, se ele for ele foi mal localizado e tudo mais, isso pode desvalorizar o imóvel. Eventualmente, se o fundo vende um imóvel desse, ele pode vender com prejuízo. Se ele vende com prejuízo, como o próprio nome já diz, ele pode perder dinheiro com essa venda. Da mesma forma que se ele compra um imóvel por um valor X, 100 milhões, por exemplo, e esse imóvel vai desvalorizando, algum motivo há para ele desvalorizar. Talvez porque a localização não seja legal, talvez porque a vacância na região está subindo muito, talvez porque as pessoas não queiram ficar naquele imóvel, não gostam, por esses motivos ou outros que eu mencionei. Então, consequentemente, a gente pode assumir que o aluguel também cai, a gente pode assumir que praticamente tudo vai para o caminho negativo em relação a esse imóvel. Isso pode fazer o fundo perder dinheiro, vai perder valor, vai perder renda, vai perder dinheiro no fim do dia. Então, esse é um ponto que você avalia também. Quando você investe em um fundo com imóveis de alta qualidade, super bem localizados, bons, inquilinos bons, tem uma perspectiva boa, isso não é tanto uma preocupação. Quando você investe em outros tipos de fundos que têm imóveis não tão bem localizados, isso já se torna uma preocupação maior. E por fim, eu coloquei apenas como uma menção aqui honrosa, os fundos podem, porque a gente está falando assim, a gente está falando de fundo imobiliário, mas fundo imobiliário, se você for olhar na ponta final, tem um imóvel lá, ou um imóvel sendo construído, um imóvel já construído, tem um terreno. E, como todos vocês provavelmente já sabem, coisas podem acontecer de errado.
pode ter algum problema ambiental, pode ter algum problema judicial, pode ter algum problema de construção, pode ter algum problema de obra, pode ter algum problema de documentação. Isso pode acontecer. Mas nos nossos fundos imobiliários, pelo menos os maiores, os mais diversificados, os que têm mais musculatura, é raro dar esse tipo de problema, tá? Mas eu acho importante passar isso para vocês entenderem que existe esse tipo de risco. Então, se você está olhando os maiores, os mais diversificados, esses que eu citei, então potencialmente você não vai se preocupar tanto com isso. Agora, se você gosta de olhar fundos menores, fundos mais novos, fundos de tese mais arriscada, isso pode ser algo mais comum nesses tipos de fundos, tá? Então, é mais uma questão de você também calibrar o tipo de fundo que você está buscando, o tipo de fundo que você quer ter na sua carteira.